Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? O meu nome é Silvana Azevedo, eu sou especialista em educação infantil e hoje a nossa mesa está recheada de sabores e fantasia. Hoje nós vamos fazer sanduíches com alimentos de papel. E aí, vamos brincar? E para esse trabalho de hoje, a gente vai precisar de uma coisa muito simples, que é papel. A gente vai imprimir figuras de alimentos, inclusive eu vou deixar essa disponível no arquivo, para que se vocês queiram baixar, e os outros também, que vão compor os nossos sanduíches, vou deixar lá o arquivo para vocês baixarem. Esses eu peguei aleatoriamente na internet, fui limpando, organizando e já está prontinho. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe comprava nas bancas de revista, encartes de revistas infantis que vinham bonequinhas, roupas de inverno, roupa de verão, vinha figuras de alimentos, figuras de produtos de higiene, de esmalte, coisas de beleza, e a gente chegava em casa, recortava aquilo, eu brincava com as minhas irmãs, a gente fazia roupa de boneca, dava comida para as bonequinhas com aqueles alimentos de papel, e era uma brincadeira super saudável, muito divertida, e com certeza isso foi trazendo muito conhecimento, muitas experiências que a gente usa até hoje na nossa vida, porque brincar é essencial para o desenvolvimento infantil. Mas não é só isso. Brincar é a forma com que a criança se comunica com o mundo. E é por meio dessas brincadeiras que as crianças aprendem naturalmente. E quando a gente fala de brincar, as pessoas logo pensam em aparelhos eletrônicos, em jogos e videogames ou brinquedos caros. Mas não é necessário isso. Para a gente brincar, basta ter imaginação, espaço, tempo, criatividade e coisas do dia a dia, como utensílios da cozinha, garrafas, tampinhas. É isso que faz com que a criança pegue um objeto qualquer e ele se transforme num carro ou um avião. Isso faz parte da imaginação infantil, porque ela pega tudo que ela vê na realidade, o que as pessoas estão fazendo, e ela traz isso para o mundo imaginário, traz essas coisas do cotidiano para a sua fantasia. E aí é onde a brincadeira acontece, onde a fantasia desperta o aprendizado e o desenvolvimento. E no mundo imaginário da criança, tudo é possível. Por isso, hoje eu trouxe essa brincadeira que é super gostosa. Toda criança gosta de fazer comidinha, gosta de fazer receita, gosta de brincar com os alimentos, mas nem sempre a gente pode deixar a criança na cozinha manipulando os alimentos. E às vezes na escola a gente não tem esse espaço onde a criança possa manipular os alimentos, porque tem toda uma questão de higiene, de segurança, de cuidado, de orientação. Mas através dos brinquedos, as crianças podem sim manipular de forma mais tranquila, mais livre e também de uma forma direcionada, de uma forma organizada pelo professor. Porque através desse material, tanto você pode deixar as crianças brincarem livremente, explorar toda a sua fantasia, toda a sua criatividade, mas também você pode colocar algumas atividades com regras, com um passo a passo, com alguma dinâmica estruturada para que você coloque um pouco de conhecimento, você coloque os objetivos do seu trabalho dentro de um brinquedo como esse, que é tão simples. E através dessa brincadeira, a gente vai poder estimular não só a imaginação, mas a gente vai poder trabalhar noções de matemática, quantidade, sequência, contagem, percepção visual, coordenação motora, a linguagem, a educação
financeira, que é uma coisa super importante hoje, na atualidade. A gente está tendo muitos trabalhos interessantes com as crianças com relação à educação financeira e também com relação à alimentação. É muito importante que a criança tenha esse contato com o alimento, mesmo que de uma forma de brinquedos de papel, mas é um contato que ela vai ter com as coisas da realidade. E esse contato com o alimento é importante para que a criança desperte a curiosidade para o que é o alimento, o que eu estou comendo, como esse alimento veio parar na minha mesa, como ele foi produzido lá na cozinha. E aí são muitas coisas hoje, né? Vamos lá? Bem, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa cartela de alimentos, recortar, como eu vou fazer agora. Eu deixei um para fazer junto com vocês. Os outros eu já deixei pronto para a gente adiantar e não perder muito tempo. Então a gente recorta o alimento e depois a gente vai fazer uma colagem daqueles pedacinhos de papelão que eu falei para vocês que a gente ia precisar. E aí a gente cola o pedacinho de papelão aqui atrás. A gente vai fazer essa colagem para que o alimento fique com um pouco mais de relevo quando a gente for fazer a montagem do nosso sanduíche. Vou colocar aqui os pepinos juntos. E aí eu já separei aqui. Eu coloquei queijo, presunto e bacon juntos. Aqui são os pimentões. Tem pimentão vermelho, tem pimentão amarelo e pimentão verde. Aqui estão os pepinos. Aqui estão tomates e cebolas. Aqui nós temos ovos e shiitake ou champignon, cogumelos. E aqui nós temos folhas. Pode ser alface, couve, são as folhagens que não podem faltar no sanduíche. E aqui eu fiz o pão. Olha, no pão eu coloquei o cartão nele tudo. E o pão vai ficar montadinho assim, olha que legal. E para esse trabalho ficar mais interessante, eu também fiz aqui uns molhinhos. Olha que nós vamos ter molhos diferentes. Os cardápios. Esses cardápios eu também vou deixar lá nos arquivos para vocês baixarem e imprimirem, certo? O cardápio, ele vai ter a sequência da montagem do sanduíche. E aí tem aqui o cardápio 4, o cardápio 3, o cardápio 2 e o cardápio 1. Eu montei cardápios tanto com a utilização de proteínas, no caso aqui tem bacon e ovo, como também eu montei cardápios só com vegetais, para aquelas pessoas que não comem carne. Então, se na sua casa, na sua família, você não tem o hábito de comer carne, você pode montar cardápios para a criança brincar só com legumes, verduras, com aquilo que você costuma consumir na sua casa. E se você, na sua família, tem o hábito de comer carnes, você pode montar o cardápio usando carnes, ovos, peixe, queijos, presuntos, aquilo que você costuma colocar na sua alimentação. Sendo que a gente tem que sempre dar mais importância, sempre tem que dar ênfase, a gente precisa explorar bastante os alimentos saudáveis na infância. Então sempre coloque bastante legumes e verduras
na brincadeira das crianças quando a gente vai trabalhar com alimentos. Outra coisa também que eu preparei foi os pegadores, né, as pinças. Essa daqui eu mostrei como se faz em outro vídeo, depois dá uma olhadinha. É só um pegador e os palitinhos colados. Ou então a pinça, o pegadorzinho da cozinha. Eu também coloquei um joguinho americano para fazer uma decorada. Guardanapos, potinhos da cozinha, e aí você vai montando o seu espaço de brincar. Se for na escola, você pode colocar nos potinhos plásticos, porque são mais seguros. É sempre bom evitar materiais de vidro ou de cerâmica na brincadeira infantil. E aí a gente vai fazer a montagem dos cardápios, né? Olha só, esse cardápio aqui que eu vou montar agora vai ser o cardápio número 1. E aí, o que a gente vai precisar para fazer a montagem desse cardápio? Vou deixar aqui para vocês terem uma visualização melhor. A gente vai usar o pão, porque no caso a gente vai montar o sanduíche. O pão. Nesse pão tem um picles, temos duas rodelas de cebola, temos um bacon, temos um tomate, um ovo, um molho vermelho e um amarelo. Aqui, deixa eu pegar um vermelho e o molho amarelo. E aí eu vou colocar a outra fatia de pão e o sanduíche está pronto. Olha só como ele ficou bem recheado. E aí a gente pode pegar aqueles saquinhos, olha, que são saquinhos de sanduíche e colocar dentro para brincar, para fazer de conta que vai comer de verdade. Ou então os guardanapos coloridos, né? Como eu trouxe aqui guardanapo azul, geralmente a gente sempre tem um guardanapinho colorido. E aí, nessa montagem do sanduíche, a criança não está trabalhando só a questão da coordenação motora, no movimento de pegar, mas ela está trabalhando a sequência dos alimentos quando eles são colocados no sanduíche. Você pode alternar vários tipos de sequências diferentes. Você pode trabalhar também a contagem dos ingredientes, quantos ingredientes tem nesse sanduíche, quantos ingredientes tem nesse outro sanduíche, e você pode também aproveitar para fazer o trabalho de observação da linguagem. Se ela conhece o nome desses ingredientes, você vai brincando com ela. Tudo isso na brincadeira. E aí a gente pode dizer, tá uma delícia, mas eu estou sentindo falta de sal, eu queria um pouquinho mais de sal. Põe o sal no seu sanduíche. E aí a criança faz o sanduíche e traz para você comprar, né? Traz para você. Quer o sanduíche, professora, professor, ou mamãe, papai? Quer um sanduíche? Aí você, quero, quanto custa? Né? E aí já desperta na criança essa noção de as coisas têm um preço, têm um valor, e aí você pode aproveitar, olha, e colocar o preço do sanduíche aqui atrás. Olha, esse daqui está custando R$13. Eu coloquei o valor e também coloquei as notinhas, caso a criança pequena ainda não tenha esse conhecimento, né, numeral. E aí a gente vai trabalhar com as cédulas também, para trabalhar nessa educação financeira. E aí a criança vai dizer, R$13. E aí você diz, o preço está muito bom, só que hoje eu não estou com esse dinheiro todo. Será que você poderia me dar um desconto? E aí você já desperta a criança para a questão do desconto. Ela vai ter que fazer uma subtração do valor. Ela, na próxima brincadeira que ela tiver com um coleguinha ou com outra pessoa que tiver essa mesma situação, ela vai também usar isso. Você pode me dar um desconto? Isso é uma aprendizagem que vai
servir para o resto da vida. A gente precisa, no nosso mundo real, aprender a negociar os preços, porque senão a gente gasta dinheiro e aí depois não tem como pagar as coisas, não é? Então a gente tem que ter essa educação financeira, a gente tem que saber negociar, tem que saber o valor das coisas. Por que que é esse valor? O que é que está tão caro, né, nesse sanduíche? Olha só, vamos ver se a gente tem outro sanduíche aqui com preço. Esse daqui, por exemplo, ele custa R$16 e esse aqui custa R$13. Então, por que que esse daqui está mais caro? Será que é porque tem queijo e presunto? Quanto é o preço do queijo? Quanto é o preço do presunto se a gente for trabalhar em turmas maiores, com crianças, né, com uma idade já no fundamental? A gente pode também trazer o preço dos alimentos para dentro da sala de aula ou para em casa mesmo, quem quer trabalhar a educação financeira com a criança em casa, e trazer o preço desses alimentos para que a criança tenha essa consciência do valor das coisas. E aí são muitas atividades que podem ser feitas. E sem falar desse processo lúdico que é criar, que é brincar, que é oferecer, que é fazer, colocar no pratinho ou colocar no saquinho, colocar no potinho, preparar a comidinha. Tudo isso é uma brincadeira muito gostosa que as crianças adoram fazer. E aí, vocês gostaram desse material? Se você gostou, vai lá, dá o seu like, aproveita e compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho se você quer receber outros vídeos também, e coloca seus comentários se você gostou, se você usou, se você vai precisar dos arquivos para imprimir. Eu quero que você converse comigo sobre a educação, porque quando a gente troca experiência, todo mundo ganha e todo mundo acaba construindo uma educação infantil mais lúdica, mais criativa, mais cheia de fantasia e de experiências na vida das crianças.